Bom, vamos dar início aqui à nossa eh, quinta aula da monitoria, na sexta-feira. E aqui a gente vai estar procurando falar da geografia enquanto a sua estruturação enquanto unidade. Até esse determinado ponto, a gente viu hoje uma geografia que ela pertencia a outras disciplinas e era muito mais focada no sentido utilitarista, apenas a descrição dos lugares, não era uma coisa como uma unidade própria, que nem a gente vai ver daqui para frente, né? Bom, na aula 4 a gente viu um pouco sobre o Kant, né, que a gente viu que ele teve um pensamento, ele trouxe a geografia para dentro das universidades, né, a geografia física, e agregando esse sentido histórico. Isso foi muito importante porque foi o que deu base para a gente conseguir começar a ver essas nuances da geografia, né? Vale lembrar que o Kant, no mais próximo do final da sua vida, ele trouxe muito da questão do Leibniz, do espaço relacional, né? Que é o que a gente vai ver desenvolvido aqui. A gente vai ver que vai ter umas certas é, particularidades que vão lembrar um pouco do que a gente viu nas aulas anteriores. Então, vamos dar continuidade aqui. Bom, aqui esse período a gente destaca como a sistematização da geografia moderna, né? Ou seja, é o período onde a geografia vai se cientificizar, né? Cientificizar, ou seja, ela vai se tornar uma ciência de fato, né? Ela vai se tornar uma disciplina própria. Bom, a gente entende como uma coisa importante para a gente compreender nesse momento foi a questão do romantismo alemão. O que, que acontece? O romantismo alemão ele foi uma reação à mecânica exacerbada, né? Como a gente viu que estava sendo construída com Kant, Newton, era onde o ser humano, sua identidade, seus sentimentos estavam sendo suprimidos e totalmente esquecidos no produzir ciência. Era algo muito mais próximo do sentido matemático e físico, sabe? Dos cálculos. Não existia aquele fator humano, não existia aquele fator sentimental, não existia aquela sensibilidade para poder captar as ideias. Então, a gente entende que esse é um impasse, sabe? É uma coisa que precisava ser vencida. E aí o romantismo alemão veio para bater de frente com isso, falar, beleza, esses cálculos, essa física, essa mecânica é importante sim, nós vamos se utilizar dela, porém não vamos anular o fator humano, porque o homem é aquela coisa, o grande passo aqui vai ser que o homem vai deixar de ser apenas aquele que calcula, que faz as deduções, que faz a, a teoria para ser o cara que vai participar também da paisagem. Vai ser aquele cara que vai estar presente na paisagem, analisando e buscando entender tudo. Então, é um viés muito mais, sabe, de pertencimento. Vai ser o início. O romantismo alemão veio para trazer esse pertencimento do homem, para trazer o homem de volta para é, essa discussão, para esse embate, para essa criação de ciência, né? Bom, é, então quem que foi, né, o principal expoente assim que a gente pode chamar do romantismo alemão? Foi o Goethe. Como a gente viu nas aulas anteriores, agora aqui fazendo um resgate, né, do que foi dito antes, o Goethe foi um cara que buscou é, trazer os sentimentos dele como uma espécie de categoria de análise. Como assim? Basicamente, o que ele sentia durante a paisagem é o que ele traria em seu método, é o que ele traria em suas descrições. E as descrições dele envolviam tanto a parte científica, mas como também a parte emocional, o que ele estava vendo, né? Ele falava muito da questão do fenômeno ocular, né? Como que ele interpretava o que ele estava vendo. Falava das cores, né? Ele relatava muito como que as cores eram mais vivas na Itália, né? Lembrando que ele fez uma viagem à Itália e foi essa viagem à Itália que ajudou ele a construir o seu método científico, que é o que chega até o Humboldt, que é o que chega até a geografia moderna. Então, o Goethe, dizendo de forma bem sucinta, é um cara que vai estar alinhado a essa visão de trazer o ar, o ser humano de volta para aquela paisagem, de fazer esse resgate.
Isso vai se maximizar no Humboldt, porém no Gate a gente já vê essas nuances, né? Vamos lá. Bom, e o que motivava o Gate a fazer essas pesquisas, né? Basicamente, ele queria encontrar, digamos, a forma que origina todas as outras. Como assim? Por exemplo, o Goethe ele percebeu que dentro das plantas, né, vale lembrar que o Goethe ele tinha os estudos de botânica, e inclusive na própria botânica estuda-se Goethe, né, estuda-se os conceitos que ele desenvolveu. Até na própria biologia se estuda o Goethe, né, para tentar compreender essa grande passo que ele deu nessa área. Porque basicamente ele percebeu, fazendo o método que ele desenvolveu de morfologia comparada, o que é morfologia? Morfologia é forma, estudo da forma. Morfoforma, logia, estudo. Então, estudo da forma. Então, ele comparava essas formas das plantas, ele percebia que tem uma certa similaridade. Elas eram muito parecidas. E o que ele pensou? Pô, se todas essas plantas têm coisas parecidas, significa que em algum momento tem alguma planta que originou todas as outras, certo? Então, essa era a motivação dele. Era isso que ele queria quando ele estudava, quando ele procurava as paisagens, quando ele buscava, sabe, fazer os estudos dele. Porém, como foi deixado aqui, não que ele vai encontrar, né? Então, era uma motivação dele, que inclusive essa motivação é passada para o Humboldt. A gente vê isso nas obras dele, que existe um forte engajamento no estudo das plantas na obra dele. As plantas e a vegetação têm uma grande importância para o seu método e para compreender também o, como o Humboldt interpretava a paisagem, mas a gente já vai chegar nisso mais na frente. Bom, e uma coisa muito importante de se ressaltar, ele fazia esse estudo, né, em busca dessa forma originária, não de forma mecânica. Ele não fazia, falava, olha, o caule tem espessura tal e esse aqui tem espessura tal. Então, eles devem ter uma família de plantas em comum. Não. Era um estudo em que ele ia muito mais a fundo no que, como que ele sentia aquilo. Como assim? Vou dar um exemplo. Se ele, por exemplo, sentava em uma paisagem e começava a fazer as suas descrições dela, ele iria estar buscando falar de como que estava o clima, né? As questões das nuvens. Né? Ele falava um pouco dessa perspectiva dos fenômenos da natureza que estavam diante dos olhos dele. Como ele estudava pintura, ele falava um pouco é, ele é como se ele descrevesse algo inicialmente e muito, sabe, é, como é que eu posso dizer? Acho que eu posso dizer assim, uma coisa muito inicial, é bem parecido com o que a gente vai ver no Humboldt, né? O Humboldt vai fazer esse método que o Goethe deu início se desenvolver com muito mais forma, porque o Goethe, durante suas descrições, ele buscava fazer algo harmônico, ele buscava relacionar tanto a paisagem que ele estava vendo no céu, né? Quanto a paisagem que estava diante dos olhos dele, né, aqui na natureza, fazia uma intercalação, falava da como que o clima estava influenciando a paisagem que estava diante dos olhos dele, falava da questão das cores, falava da questão de como as pessoas se relacionavam com aquele espaço. Então, ele, ele buscava entender os fenômenos da natureza e as suas formas. Por que aquilo é de uma determinada forma? Por exemplo, um exemplo clássico. É, por que existem relevos que são mais arredondados? Basicamente porque provavelmente naquela região acontece muita incidência de chuva. Daí a chuva, né, vai desgastando o relevo e dando aquele formato mais arredondado. Isso é um exemplo clássico do que a gente está entendendo aqui. A gente está relacionando um fenômeno com outro. É basicamente eles faziam isso de forma muito incipiente. Hoje a gente consegue fazer de forma muito mais arrojada, porque temos técnicas disponíveis para isso e teve um desenvolvimento desse pensamento. Nessa época aqui era tudo muito inicial, sabe? Ele percebia que tinha relação e buscava comprová-la de alguma forma, sabe? Mas ainda
não conseguia alcançar com toda a perfeição. No Humboldt foi o que chegou e conseguiu desenvolver algo muito mais, sabe? Ele conseguiu pegar isso que o Goethe tinha, essa busca, essa ânsia, essas vontades e desenvolvê-las, sabe? O Humboldt ele se inspirou muito no trabalho do Goethe para fazer o seu. A gente vê muito do Humboldt, a gente vê muito do Goethe no Humboldt, né? A gente vai perceber isso. Então ele foi muito importante. Vamos lá. Tá tranquilo, João? Tá conseguindo acompanhar? Você tá achando tranquilo? Sim, sim, tá indo bem sucinto, bacana. Beleza, então. Bom, aqui é uma paisagem. Aqui a gente pode dar o exemplo do que seria essa análise do Goethe, né? Por exemplo, aqui a gente está analisando o cânion, né? Dessa cidade aqui e desse período. E se não me engano é um quadro pintado, né? Aqui é o artista. O que acontece? Vamos supor que a gente vai descrever como que surgiu esse cânion. Vamos lá. No primeiro momento, provavelmente esse relevo seria só um rio passando por uma fresta, né? Passando por é, vou dizer de forma coloquial, para não ter que usar termos geomorfológicos, tá? Para não deixar mais complicado. Usar linguagem coloquiais. Tipo, era um rio passando no meio de um buraco, certo? Com o passar do tempo, aquela água passando lá, ela vai abrindo mais o buraco. Vale lembrar o que a gente falou nas outras aulas. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, foi ampliando esse buraco, foi ampliando. Ah, ele ampliou tanto até chegar nesse tamanho? É uma possibilidade, talvez. Mas o que eu acredito é que provavelmente teve algum movimento de placas também que ajudou a ampliar mais esse buraco, entendeu? Ao longo dos anos, ao longo dos milhares de anos e ao longo das várias eras geológicas. Então a gente sempre que está olhando por uma macroforma, o que é uma macroforma? Macro é algo que entende-se como grande, né? Como algo maior. Então, quando eu falo macroforma, significa que é uma forma que é maior que as outras. Microforma, uma forma menor. Por exemplo, um morro. Ia falar morrote, né? Mas aí ia complicar a coisa. Vamos falar morro. Enfim. Então, essa macroforma aqui a gente entende que foi um resultado de vários acontecimentos geológicos. Entendeu? Então, o que acontece? Se a gente fosse olhar para essa paisagem, a gente sempre tem que estar atento a buscar entender quais acontecimentos tiveram aqui para ela ser dessa forma, para ela ser desse jeito. Né? Entender que teve um escoamento superficial, né, para deixar ela com essa forma mais lisa. Teve um avanço da água para poder ter essa forma do rio. Teve um afastamento de placas, talvez, né, para ter essa abertura maior. Teve que ter um solo propício para o desenvolvimento dessa forma. Como assim? Um solo onde ele seja mais frágil e, portanto, mais fácil da água adentrar. Pode ter tido alguns deslizamentos aqui e ali, entendeu? Pode ser uma área mais árida, né? Então a água vai percorrer com mais facilidade, porque não vai ter a vegetação para poder estar fazendo aquela resistência, né? Criando aquele campo de resistência. E são várias, inúmeras possibilidades de análises que a gente pode fazer aqui é, nessa área. Mas o que eu quero que vocês comecem a desenvolver é exatamente isso: é olhar para uma paisagem e buscar entender a sua história. É isso que esse pessoal está fazendo aqui. É isso que a geografia faz. Ela olha para uma paisagem e busca a sua história que levou a esse resultado. Isso é o que a galera já fazia lá há muito tempo atrás. O Goethe, o Humboldt, enquanto eles faziam as suas viagens, é isso que eles buscavam fazer. Sentar numas paisagens e buscar entender o que levou àquele resultado. Quais são os fenômenos que estão interligados para ter essa paisagem resultante que está diante dos nossos olhos? Belezinha? Vamos lá. Outra paisagem também. Bom, um fator muito importante, né, que eu já estou frisando com vocês aqui, que o Goethe é um híbrido entre conhecimento científico e artístico. Bom, o que seria isso, né? Onde que é esse híbrido? É basicamente ele sim desenvolver conhecimento científico, mas através da arte. É basicamente isso. Mas vamos
dar mais corda para essa ideia aqui, né? Bom, a ciência racional seria responsável pelo dimensionamento concreto das propriedades, suas estruturas, localizações e dimensões. Já a arte seria responsável pela síntese integrada e o elo da ligação, forma como síntese. Ou seja, a gente pega as técnicas matemáticas, as técnicas que a física desenvolve, todo o aparato científico, a gente faz a análise, porém, para eles fazerem uma união, quem ia fazer essa união? A arte. Como assim? A gente pega um aparelho e faz o estudo do clima. A gente pega um aparelho, faz um. Lógico, nessa época não existiam esses aparelhos tecnológicos igual existem hoje. Eu estou apenas dando esses exemplos para ficar mais didático. Mas nessa época não existiam esses aparelhos tão tecnológicos como existem hoje. Mas vamos lá dar continuidade ao exemplo. Pega um aparelho e estuda o clima. Pega outro aparelho e estuda a morfologia, né? Estuda o relevo. Pega um outro aparelho e estuda as rochas, né? Vai estudar a geologia. Pega um outro, faz uma análise do rio, né? Faz, sei lá, de qualidade de água, enfim, qualquer tipo de estudo. Pega tudo isso, onde que a gente vai juntar tudo isso para falar que isso participa de uma mesma coisa? Com a paisagem. Como assim? Quando você tem uma pintura de paisagem, igual a gente viu aqui, ó, ela capta todos os elementos. Mesmo, vamos supor, a gente pega a nuvem, faz um estudo, sei lá, da precipitação da chuva com a relação do formato da nuvem. Tem um estudo. Das formas do relevo, tem outro. Do escoamento superficial, tem outro estudo. Da vegetação. Beleza, a gente tem os resultados, mas como que a gente vai fazer a união disso tudo? A gente pode fazer o que foi feito aqui, uma pintura nessa época deles, né? Ou nos nossos dias uma foto, ou nos nossos dias um mapa, que vai buscar representar todas essas relações graficamente, ou seja, a arte é o que vai unir todas as coisas porque ela vai representar aquilo tudo e agregar também o fator humano, que é o artista que escolheu o ângulo para essa foto, para essa pintura. O ângulo que ele escolheu partiu da perspectiva individual dele, entendeu? Então, a arte vai amarrar e a ciência vai, sabe, fazer as análises, fazer os estudos. Porém, o que vai dar a liga, o que vai ser realmente o elo entre as duas coisas, vai ser essa questão da arte. É a arte que vai fazer a síntese de tudo que está sendo estudado. Bom, bom, a paisagem como um todo teria uma dada forma, que nada mais é que a síntese de diversos processos em um determinado momento de observação, que é o que a gente tem falado já. A paisagem é um resultado de diversos acontecimentos, de diversos momentos. Ela vai ser uma síntese de vários processos. Bom, e a arte seria a base para a representação, que por conseguinte dá a base para o método comparativo. Ou seja, para a gente estar comparando uma coisa com a outra, a gente tem que ter dois períodos diferentes. Por exemplo, se a gente for fazer um método comparativo do Goethe em relação. Não, em vez de ser histórico, vamos fazer um método comparativo mais do mesmo período, fica mais fácil de entender. Por exemplo, o Goethe ele tira uma pintura dessa paisagem aqui, depois tira dessa. E aí ele compara o que tem aqui que não tem na outra. Sabe? Então ele compara, a formação do relevo é diferente, a precipitação é diferente, o deslocamento do rio é diferente, a vegetação é diferente, e ele compara as coisas e dessa comparação ele tira algumas conclusões, sabe? Por exemplo, ele pode comparar as duas formas e perceber que todo lugar que o rio, né, passa, né, todo lugar que ele passa, é porque foi o lugar onde ele achou mais facilidade para se locomover. Né? Então, a tendência do relevo ter essas formas meio que fazendo contornos significa que é o rio passando por esses lugares que ele achou, foi ali naquela brecha que ele achou o lugar mais fácil para passar. Ou seja,
fazendo essas duas comparações, ele ia tirando as conclusões. Isso que era o método comparativo, sabe? Vamos lá. Tá conseguindo entender, João? Tá achando que tá tranquilo? Sim, sim, tá bem explicado, mano. Pode continuar aí, tá bacana. Beleza. Bom, basicamente, essa é a morfologia comparada do gate, né? Bom, dando mais detalhes. Através da comparação dos elementos de suas estruturas, percebidos por um olhar científico-artístico, ou seja, analisando tanto de forma científica como também artística a mesma paisagem, ele almejava-se o esclarecimento das ligações, das relações estabelecidas entre os diferentes componentes percebidos e a totalidade de que era a representação da paisagem. Ou seja, é buscar entender como que cada elemento interage entre si e como que essa interação entre si, ou seja, a interação das nuvens com a chuva, a interação da chuva com o relevo, a interação da vegetação com a água e com o relevo, como que tudo isso formava esse todo, tudo que a gente está enxergando aqui, como que isso se originou, sabe? É olhar para a paisagem e tentar desvendá-la, desnudá-la, né? Como é uma palavra que é muito utilizada, né, nessas leituras que a gente faz aqui na história do pensamento. Era desnudar a paisagem, né? Era buscar suas nuances. Bom, e a partir do momento que o Goethe ele bota a vigor a perspectiva do artista dentro da ciência, ele reconecta o homem ao mundo, porque não vai ser mais apenas uma análise científica das coisas. Basicamente, você está querendo entender aquela paisagem porque algo naquela paisagem te encanta. Seja a sua beleza, seja ela que provoca alguma inquietação em você, que você queira estudá-la. Por exemplo, quando a gente vai fazer um TFC, a gente escolhe uma área de estudo, certo? Aquela área de estudo tem alguma importância para você, certo? Ela te move em uma certa direção que te faz querer criar ciência em cima daquela área sua de estudo. Ou seja, isso que a gente tem hoje vem desde esse período aqui. Então, foi graças a esse avanço do Goethe, do Humboldt, de todos esses autores que a gente está vendo aqui, que hoje a gente pratica a geografia do jeito que a gente pratica. Belezinha? Bom, dando continuidade, o Humboldt posteriormente faz uma leitura geográfica da realidade, incorporando essa influência e tendo a paisagem como categoria de análise. Ou seja, a gente entende que o Goethe ele foi fundamental para a geografia, mesmo não sendo geógrafo. Entendeu? Mesmo não estando participando ativamente da história do pensamento, ele foi muito importante. Mesmo ele não estando dentro do movimento geográfico, né, que a gente vai conhecer mais para frente, que veio com o Ritter, né, quando ele estruturou o curso de geografia, ele teve uma profunda influência em um cara que também não era geógrafo. Olha como é que é interessante, né? O nosso curso ele foi estruturado por pessoas que às vezes não eram da área, porque a área antes não existia, né? Então, tipo assim, é lógico, né? É até uma brincadeira lógica que a gente faz. Óbvio que os primeiros geógrafos não vão ser geógrafos, porque a geografia ainda não existia. Então, mas a gente entende que os trabalhos deles ajudaram muito a gente pensar a nossa área de estudo, ou melhor, a nossa ciência e o nosso curso de geografia hoje. Vamos lá, na continuidade. Agora, chegando no pai da geografia moderna, né, o Humboldt. Bom, o que o Humboldt incorporou, né? A gente sempre tem que estar pensando, todo autor novo que a gente chega, a gente tem que estar pensando o que ele traz dos autores anteriores nele. O que o Humboldt ele vai trazer uma coisa que é primordial no Kant, que é a teleologia do Kant, que é a natureza atuando segundo fins. Basicamente, o Humboldt, quando ele vai analisar uma paisagem, ele vai ver aquela paisagem e vai falar: beleza, essa paisagem está organizada da forma que está para criar com algum objetivo. Eu ainda não sei qual é, mas eu vou buscar descobri-lo.
Esse era o princípio do Humboldt quando ele chegava numa paisagem. É isso que é nesse sentido que a gente vê a influência do Kant, quando a gente buscava nas análises, quando ele buscava nas análises dele um fim para tudo que ele estava observando ali nas paisagens. Um exemplo. Por que, que o rio sempre vai buscar o elo mais fraco na rocha para poder dar para quê, né? Por quê? Por que, que ele faz esse movimento? Para poder dar continuidade à sua locomoção, né? Agora fazendo uma relação com a física, né? Para dar a sua locomoção gravitacional até dar procedência a um rio, né? Dali, naquele processo, nascer um rio e depois num rio, se chegar numa região onde a água não tenha mais força para avançar, se formar um lago, enfim, ou adentrar em um outro rio. Ou seja, a natureza, ela, para aqui no Humboldt, assim como em Kant, sempre vai atuar segundo um fim. Sempre vai ter uma ação da natureza com alguma finalidade. Nunca vai ser 100% por acaso ou 100% sem motivo. Bom, vamos lá falar um pouco da obra Quadros da Natureza do Humboldt. Em que momento que a gente vai ver as ideias do Goethe se maximizando no Humboldt? Na obra Quadros da Natureza do Humboldt. Por quê? Aqui nessa obra, o Humboldt ele vai estar fazendo a mesma busca do Goethe, que é daquela forma que ele. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. A forma que originaria todas as outras. Né? Ele vai ter essa busca do Goethe nessa obra. Ele vai buscar aquela planta originária, né? Aquela usando aquele método do Goethe da morfologia comparada, ele vai ter essa busca, né? Mas lógico, não vai ser algo que eles vão encontrar, né? Mas vai ser uma metodologia. Tanto é que a gente vai ver mais para frente que o Humboldt, deixa eu ver se eu consigo chegar na foto do Monte Chimborazo. Aqui, ó. Ele, dentro da sua metodologia, ele vai ter as plantas. Tanto é que todos esses nomes que estão escritos aqui são de plantas. Estão percebendo a similaridade das coisas? Estão percebendo a influência do Goethe no Humboldt? Leandro, Opa, pode falar. essa parte da planta é aquela imagem do desenho, né? De duas plantas que ele desenhou, é isso? Sim. Pode ser que talvez sejam desenhos em forma em períodos diferentes, mas se ele tem esses escritos, significa que ele pode estar sim comparando uma com a outra e buscando as suas similaridades. Né? Vale lembrar que na obra Quadros da Natureza, o Humboldt desenvolve muito mais essas ideias do Goethe, porque aqui ele vai pegar essas plantas e tentar entender por que a planta que está aqui na parte de baixo do relevo é assim e por que a que está lá no pico é diferente? Por que a planta varia de acordo com a altitude? Por que a planta varia de acordo com o clima? Entendeu? Essas inquietações baseadas no estudo da planta, né, vem lá do Goethe. O Goethe que passou essas ideias para o Humboldt e o Humboldt aplicou elas durante a sua viagem às Américas, né? Vale lembrar que o Quadros da Natureza é um compilado de várias informações que ele absorveu ao longo dessa viagem que ele fez às Américas. Belezinha? Bom, então a gente entende que o Humboldt absorveu ideias do Goethe e a obra máxima, né, do Humboldt, ou melhor, a obra máxima dele foi o Cosmos, mas a obra que mais vai ser interessante para a gente estudar aqui na geografia mostra bem isso. Né? A gente vê que ele está fazendo esses estudos com o objetivo de trazer as ideias do Goethe e desenvolvê-las. Então, quando ele faz essas viagens às Américas, quando ele estrutura a sua obra Quadros da Natureza, a gente vai ver muito do Goethe aqui. Né? Porém, aqui, aquilo que o Goethe estava tentando construir, o Humboldt já constrói, que é os quadros da natureza. Basicamente, ele vai estruturar ainda mais, com mais ênfase. É aqui que realmente a gente vai ver a pintura de paisagem sendo utilizada como método científico. Ele vai descrever as paisagens com um talento excepcional. É como se você pegasse uma paisagem
desenhada em um quadro e fizesse ela por escrito. É assim que eram as páginas do Quadros da Natureza do Humboldt, que eu tive o prazer de poder fazer a leitura. São literalmente descrições que remontam a um quadro. É como se você estivesse analisando um quadro de pintura, sabe? Por isso que tem esse nome, Quadros da Natureza. Né? Vamos ver o que é mais interessante que a gente pode trazer aqui. Bom, Humboldt estava em busca do que Goethe afirma em seus desígnios, ou seja, o primeiro princípio unificador de toda a vida. Ou seja, é o que eu falei lá em cima, né, nos slides acima, quer dizer. Era aquela forma que dava origem a todas as outras. É o princípio que unificou todos os outros, né? Bom, Humboldt, através do método comparativo, busca compreender as alterações de forma através das variações climáticas e geomorfológicas. Nesse contexto, assim como Goethe, a vegetação se manifesta como uma completa fonte de conhecimento sobre a Terra. O que isso quer dizer? Por que a planta é importante? Por que a vegetação é importante? Porque a vegetação e a planta são reflexos de todos os outros elementos que estão compondo aquela localidade, aquela paisagem. Então, se a planta dessa forma, significa que ela é assim por causa do relevo, por causa do clima, por causa da geologia, por causa de vários e vários componentes, disponibilidade hídrica e assim por diante. Então, a planta ia representar esse todo nesse estudo aqui. Ia representar essa ponto que unifica todos os outros. E partindo do estudo da planta, consegue-se entender todos os outros elementos. Então, vamos dar continuidade. A influência de Herder à paisagem cultural de Ritter. Agora, a gente já está chegando, basicamente, nos estruturadores do curso da geografia mesmo. Porque o Humboldt ele só vai dar a ideia do que é a geografia. Ele não vai construir a geografia de fato. Ele vai estruturá-la enquanto a sua ideia. A geografia realmente só vai ser construída em Ritter, quando Ritter criar o curso de geografia. Até lá, só a geografia, né, e tanto na cabeça de Goethe como Humboldt, só existem enquanto ideia. Né? Eles entendem que isso estrutura um método, né, mas eles não vão buscar de fazer isso virar uma nova disciplina ou algo do tipo. Já o Herder e o Ritter, eles vão nessa direção. Bom, Herder foi aluno do Kant e amigo de Goethe, ou seja, ele vai ter aprendido as ideias do Kant, ao mesmo tempo que vai estar conciliando com as ideias do Goethe. Quais ideias são essas? Bom, com o Kant é que a natureza atuaria segundo os fins, igual no Humboldt, né? A teleologia vai ser muito presente, o princípio teleológico, né? Opa, que eu saí da página. Aí. Nesse contexto, a relação procedural que ocorre no espaço e no tempo forneceria uma história dos processos, que aqui os fósseis já começaram a ser encontrados, né? Ou seja, era a questão daquele estudo histórico. Né? Por que, está sendo trazido aqui? Porque vale lembrar que o que é o estudo cultural sem o estudo histórico? Né? O que é a cultura? Né? Como é que a gente vai entender uma cultura sem estar entendendo a história, o motivo para aquilo estar sendo passado de tempos em tempos e está ali até hoje? Então, aqui o Herder ele vai estar estudando o, o Kant partindo desse estudo histórico, de como o Kant, como que era a questão do tempo para o Kant, né? Que era uma junção, que como que é formada a questão da história para o Kant, que é aquela coisa, aquela velha questão que a gente conversou antes, do tempo e espaço, que o tempo é uma junção de várias, como se fossem fotografias, sabe, do espaço. O tempo é uma junção de vários espaços, sabe? Várias modificações. E aí vale lembrar daquele exemplo que a gente deu da cadeira. Se a cadeira está no ponto central da sala e ela vai até o canto, várias fotografias são tiradas e aquilo vai construindo uma análise histórica, né? Isso que seria o tempo para o Kant. Seriam vários espaços com alguma relação, sabe? Alguma relação
de que dê a ideia que para o Kant estava dentro de nós de passagem do tempo. Se a gente olha para uma cadeira e ela está no centro da sala, e a gente olha de novo e ela está no canto, na nossa cabeça, né, partindo da visão kantiana, aquele movimento aconteceu. A cadeira saiu daqui e foi para lá, entendeu? Então teve uma passagem de tempo, porque a gente percebeu esse tempo passando. Essa percepção que era muito importante para o Kant. Vamos lá. A ideia de transformação das coisas da natureza conduz à possibilidade de construção de uma história universal da natureza. Ou seja, a partir do momento que a gente entende o que mudou, a gente consegue construir uma história. Certo? Vamos lá. Bom, para o Herder, a história universal, né, que é baseada nessa visão do Kant, é composta por histórias relativas em síntese. Né? O Herder buscava entender o todo, a história universal, através das histórias relativas. Toda comunidade humana tem uma razão de existência que é construída no tempo histórico, cultura. Ou seja, a gente vai estar entendendo a história da totalidade, né? Partindo dessas histórias relativas que ele coloca aqui. Ó, percebo que é uma transição da história da natureza para a história da sociedade. Não uma substituição, mas são complementares. Tá? A ação do homem sobre a superfície da Terra, e isso se dá mediante a composição da estrutura de seus aspectos culturais no tempo histórico. Ou seja, é uma mudança de perspectiva. A partir desse momento, até o Humboldt aqui, a gente já está vendo a história da natureza. A partir do momento com Herder em diante, a gente vai estar um novo marco, que é a história do ser humano, assim, a história da sociedade mesmo. Porque o que acontece? A gente já tá qual que era a motivação? Antes, a motivação era compreender a natureza. Agora aqui no Herder, a motivação é compreender a sociedade. Como assim? Compreender a sociedade dentro daquele espaço. Como que a natureza impacta na sociedade? É mais ou menos nesse sentido. Antes era com Humboldt ali, era compreender a natureza enquanto si mesma. Agora, se a gente fosse estudar a natureza, é como se a natureza impacta no homem. E esses impactos da natureza no homem constroem uma história, certo? Então, e o que seria é, essa história do homem, da sociedade? Seria basicamente a cultura. A cultura, ela foi construída dessa relação entre a natureza e a história. É mais ou menos nesse sentido, essa pegada que o Herder vai dar, começando a dar procedência. Vamos lá. O espaço de uma comunidade é parte do universo. Herder dá a base para a produção do conceito de paisagem geográfica, que no caso aqui ainda seria cultural, né, do Ritter. Ou seja, aqui a gente adiciona o novo elo e agora o elemento final a essa mistura. A gente percebeu que até esse momento vários elementos foram sendo agregados nessa mistura, né, nessa síntese que se tornou a geografia. Como assim? A gente pegou, né, vamos voltar lá atrás. O espaço relacional de Leibniz, né, que era basicamente fazer relações entre os objetos que estão naquele espaço. Lógico, ali é de forma física, mas já tem um primeiro ingrediente, que é o espaço relacional. Kant, noção de espaço e tempo, essa mudança histórica das coisas, sabe? Um outro elemento. Chega o Goethe, faz a união da pintura de paisagem com o estudo científico da geografia, né? O estudo científico do espaço geográfico. Ou seja, uma união entre arte e ciência, tendo a paisagem como categoria de análise, né? Adiciona um novo elemento. Humboldt, né? Ele traz ainda, ele dá o reforço às ideias do Humboldt. Quer dizer, o Humboldt dá reforço às ideias do Goethe. Ele traz essa paisagem como categoria de análise de forma maestral. Ele traz isso consolidando a ideia de geografia, porque ele vai conseguir comprovar as ideias do Goethe, né? Ele vai trazer, mostrando como que
a paisagem se relacionando constrói um resultado. Esse resultado é visível, certo? Aí a gente chega aqui no header. Basicamente, ele amplia a visão do Kant e traz a sociedade para dentro dessa mistura. Então, agora a gente já tem praticamente todos os elementos para poder constituir o que é paisagem geográfica, que seria uma junção, vou colocar aqui só para ficar mais didático, da visão, né, do espaço relacional, Leibniz, espaço e tempo no Kant, arte e ciência na pintura de paisagem com Goethe. A relação, né? Relação arte e ciência na pintura de paisagem com Goethe. Paisagem como categoria de análise e tendo como resultante de processos em Humboldt, né? E, por fim, com header, espaço da sociedade, né? Ou melhor, deixa eu chamar uma frase melhor. Seria a história da sociedade. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, mas eu não tô compartilhando a tela, né? Deixa eu compartilhar. Esqueci de compartilhar a tela. Deixa eu mostrar aqui. Aí. Todo esse tempo eu não estava compartilhando. Perdão, João. Relaxa, pô, isso aí acontece. O conteúdo em áudio tá bom. Só mostra essa parte que você tá escrevendo aí pra nós. Tá. Então, como eu coloquei aqui, espaço relacional do Leibniz, espaço e tempo no Kant, relação arte e ciência na pintura de paisagem com Goethe, paisagem como categoria de análise, tendo como resultante de processos, né? Ou seja, a paisagem ela é resultante de processos, ao mesmo tempo que também é uma categoria de análise, dentro com Humboldt, história da sociedade com Herder. Né? Tudo isso vai dar pano, né? Ou vai dar base o suficiente para o Carl Ritter construir, né, a paisagem geográfica, que aqui para ele seria cultural. Né? Então, vai ser uma junção de tudo que veio antes. Ou seja, aqui, por isso que o Ritter consegue edificar o curso de geografia. O Ritter, por causa que ele já vai ter todos os elementos necessários para constituir a geografia. Então, por isso que o Ritter estrutura o curso de geografia. Ele já tem todos os elementos, ele já vê que juntando todos esses elementos, já tem uma forma, que é a geografia. A partir daí começa a sistematização, então, da geografia. Sim, a sistematização ela começa de fato com o Goethe e o Humboldt. Né? A gente entende que o Kant também, né, ele deu essa disciplina de geografia física, assim, né, mais ou menos dizendo de forma conceitual. Né? Então, ela começa, na verdade, com o Kant, porque o Kant que deu início a uma série de processos que seriam principais para a edificação da geografia. Porém, a gente entende que ele faz parte de uma história. Mas quem pega de fato o todo e faz virar um curso de geografia é o Ritter. O Ritter olha para todos esses elementos aqui, ó, que a gente já está estudando, e fala: pô, isso daqui já tem uma identidade por si só. Ah, entendi. Isso daí tudo tem uma identidade por si só. Aham, faz sentido isso mesmo, legal. E qual que é essa identidade? É a identidade relacional. Né? Ele percebe que essa questão de fazer relação com as coisas, né? Porque o que, que resume tudo isso daqui? É basicamente que a geografia seria uma ciência de fazer relações com os aspectos da natureza, sabe? Fazer relações entre as coisas que você observa na natureza. E a partir dessas relações, tirar conclusões, tirar estudos, sabe? E por aí vai.
Então, muito importante. Vamos dar continuidade. Bom, Carl Ritter. Ritter tinha sua formação ligada à filosofia e à história. Vale lembrar, né, que a nossa disciplina é a história do pensamento geográfico, ou seja, história, né, pensamento, ou seja, filosofia e geografia. Olha que curioso, né? Um cara que ele estava dentro de uma, ele estudava história e filosofia e conseguiu estruturar a geografia, né? Então, você vê que as coisas tudo está interligado. Toda a nossa história tem um motivo, tem um porquê das coisas serem como elas são. Entendeu? E é isso que a gente está tentando passar aqui para vocês nessa disciplina, né? O porquê que as coisas são da forma que são. Né? Vamos lá. Humboldt era naturalista, o que explica muita coisa, né? Como acabei de falar para vocês. Para Ritter, a paisagem natural não existiria, pois o homem transforma a natureza e, nesse processo, constrói sua história, deixando os seus marcos de sua ação. Né? Ou seja, o Humboldt, durante as suas viagens, ele fazia o estudo principalmente da paisagem enquanto o mais próximo do natural possível. O que isso quer dizer? Ia ter pessoas na paisagem do Humboldt? Sim. Iam ter ele analisando a questão das pessoas? Sim, com certeza. Porém, para o Ritter, não existiria uma paisagem que seria totalmente natural, igual o Goethe e o Humboldt buscava. Para o Ritter, aquela paisagem era da forma que era porque o homem alterou ela. Então, se a gente tem que estudar alguma coisa, é as ações do homem na paisagem. Como que o homem muda aquela natureza? A gente faz um estudo de uso e ocupação. Que é esse estudo? O estudo de como o homem se instala naquele espaço e como ele se relaciona com ele. Ou seja, se ele deixa aquela natureza de forma natural, sem alteração, ou se ele cria uma pastagem, né, para o gado, ou se ele cria uma agricultura para plantar soja ou qualquer coisa do tipo, ou se ele cria uma cidade. Então, a gente está vendo como essa questão do uso e ocupação é um estudo geográfico que a gente tem hoje. E o Ritter, lá nesse período aqui, já estava estruturando esse estudo que hoje para a gente é muito comum, que é o estudo do uso e ocupação do solo, né? Então, para você ver, as coisas não são por acaso que elas existem aqui na geografia, elas têm uma origem. E a origem está com esses caras aqui que a gente está estudando, certo? Da continuidade. Bom, Ritter se dedicava metodologicamente às extensões de pesquisas bibliográficas do passado, a fim de melhor entender os processos responsáveis pela consolidação das paisagens geográficas. Ou seja, que era entender as paisagens geográficas como resultante das ações humanas, e não que elas tenham surgido 100% de forma natural, sabe? Então, era como se as ações do homem fossem mais importantes para o Ritter do que foi para o Humboldt e para o Goethe. Para o Humboldt e para o Goethe, o que era mais importante eram as ações da natureza com ela mesma. Já que o Ritter vai para ele, não. Para ele, o que vai ser importante vai ser as ações do homem na paisagem geográfica, porque é ela que vai edificar. Por exemplo, uma diferença entre Humboldt e Ritter. O Ritter, se ele olha para aquela imagem aqui, ó, do Grand Canyon, né? Se o Humboldt olha para elas, ele vai buscar analisar os elementos naturais, né? Ou seja, o relevo, o rio, né? A água, a chuva, a natureza. Pode sim falar das pessoas, né? Porém, não vai ser o ponto central. Vai ser algo apenas, sabe? Não vai tomar a dianteira do trabalho. Já no Ritter, não. O ser humano vai adiantar, vai tomar a dianteira nisso tudo. Em que sentido? Que o ser humano causou isso tudo? Não. Que o motivo das pessoas estarem analisando essa paisagem foi porque primeiro alguém veio e a descobriu. E por tê-la descoberto, causou modificações naquele espaço. Um espaço que antes não era habitado passou a ser habitado. E assim por diante. Então, a mudança é de perspectiva. Ou seja, a gente está saindo da paisagem que observa só a natureza para a paisagem que vai buscar entender as pessoas. E por que elas fazem tal coisa, alguma coisa, baseada na sua relação que ela constitui.
Deu para entender, João? Acredito que sim, porque as pessoas têm as suas ações dentro da paisagem, né? É isso? Isso, exatamente. Ou seja, sai do foco de entender a natureza por si mesma para entender como a natureza influencia no homem e por que o homem toma as suas decisões, né, baseadas nesse meio, ou como que ele deixa as suas marcas nesse meio. Como que ele deixa, por exemplo, fazendo um resgate paralelo. É, como que, por exemplo, se a gente vai fazer um estudo dos homens das cavernas, por exemplo, a gente vai entender que eles se foram reativos a, ao ambiente que eles viviam, né? Eles sobreviveram e deixaram suas marcas, ou seja, deixaram seus desenhos nas paredes, né? Um exemplo do que seria isso. E o Ritter ia estudar isso. Já aqui, o Humboldt ele era naturalista, então ele ia estudar a natureza e não tanto o homem assim. Não ia ter um estudo sociológico no Humboldt, ia ter um estudo da natureza. Já no Ritter, não. Vai ter um estudo muito mais sociológico. Lógico, ele vai analisar os elementos da natureza, mas vai buscar entender como que essa natureza impacta no homem e como que o homem impacta nessa natureza. E isso aqui é muito importante, porque lá na frente a gente vai ver que o Milton Santos, quando ele estrutura a relação sociedade e natureza, é desde essa época aqui que isso aqui estava sendo criado, a relação sociedade com a natureza. Ou seja, a relação onde a natureza influencia no homem e o homem influencia a natureza, e o homem influencia em si mesmo e a natureza em si mesmo. Ou seja, era uma relação complementar, sabe? É como se tivesse dado uma nova direção. Mas o mais importante, vocês têm que guardar isso. Agora, com Hitler em diante, deixa de ser o mais importante, a natureza, né? E só ela, por si só, e o homem ia ser como um elemento a mais para totalmente o oposto, né? Em que sentido? O oposto significa que a gente vai deixar tudo de lado e partir para outra direção? Não. Basicamente vai mudar o objetivo da pesquisa. Agora é compreender o ser humano dentro desse espaço e não compreender o espaço dentro dele mesmo, certo? É uma ênfase do ser humano, é sobressair o fator humano dentro dessa natureza. É isso que o Ritter fez. Ficou mais claro, João? Sim, sim, tá claro. Vamos então, vamos dar continuidade. Bom, Ritter inaugurou uma geografia histórica, preocupado com a reconstrução geográfica do passado, enfatizando o homem como agente modificador das paisagens. Né? É o que a gente deu de exemplo lá em cima. É buscar entender como que o homem mudou essa paisagem. Por exemplo, se ele descobriu esse canyon aqui, ó, isso aqui começou a virar um ponto histórico. Vai ter uma modificação, porque agora, antes, uma paisagem que não tinha ninguém, vai começar a ter mais gente, mais pessoas vão vir para observar essa paisagem. Então, o homem vai causar uma modificação, certo? Um lugar aqui onde talvez não tenham antes não tinha lixo, comece a ter, né? Um exemplo, só para entender a modificação do homem na paisagem. Um lugar onde praticamente não tinha ninguém, começa a ter mais pessoas porque vira um ponto histórico, quer dizer, uma atração turística, perdão. Então, o homem modifica esse espaço. Isso é Hitler. Bom, Hitler também possuía como método de análise a comparação. Ele buscava estudar os arranjos individuais, as histórias relativas, né, do Herder, muito importante, e compará-los. O processo consiste em comparar as paisagens, né, ou seja, uma influência do Goethe, lembrando que o Goethe influenciou também o Humboldt, né, ou seja, comparar as paisagens duas a duas, e daí extrair os traços comuns e a singularidade de cada uma, associando esses aspectos aos processos históricos de desenvolvimento organizado no espaço. Vocês entendem como que nada daqui fica solto? Não tem uma parte na história que fica solta. Toda ela está amarrada. A gente percebe que tudo que está no passado vem para o presente. É como se eles carregassem essa carga histórica. A gente vê em todas essas pessoas que estruturaram a geografia elementos de seus antecessores.
Por isso que a gente entende como uma organização de uma linha cronológica. Por quê? Porque tudo que estava antes tem um peso no presente. A gente vê aqui no Ritter traços do Goethe, traços do Herder, traços do Humboldt, sabe? Traços de vários. E se a gente for estudar a fundo só o Ritter, a gente vai ver influências de vários outros caras ao longo da história. É como se aqui a gente entendesse que as pessoas elas são resultantes dos seus antecessores. Era uma questão de fazer uma relação, por exemplo, com nós, né? No nosso período atual. É como se a gente estivesse fazendo um estudo de hereditariedade da geografia. É como se a gente estivesse fazendo um estudo hereditário, né? Quem que é o pai da geografia? Quem que veio antes do pai da geografia, né? Sei lá, fazendo uma brincadeira apenas, né? Não que seja isso. Quem que foi o avô da geografia? Assim vai, entendeu? Então, é fazer um estudo hereditário para buscar entender que o resultado da geografia que a gente tem hoje é graças aos seus antecessores. É graças aos estudos que tiveram no passado. E todos os estudos que a gente tiver no futuro vão ser uma somatização dos que aconteceram no passado. São coisas que têm que estar amarradas. Por isso que é muito importante a gente ter essa visão dessa, como se fosse nessa régua cronológica, com os acontecimentos bem divididos, porque eles vão estar sempre se repetindo, vão estar sempre sendo resgatados. Nada vai ser perdido. Tudo uma hora ou outra vai acabar sendo resgatado. Tudo uma hora ou outra vai. O que antes era apenas um estudo a mais que você podia fazer, foi virando uma disciplina, foi virando um curso, entendeu? Algo que era apenas uma parte se tornou o todo. E assim por diante. O que antes era um método se tornou uma inquietação. E assim, né? Deu início a um novo processo. Então, tipo assim, a gente tem que entender que nada vai ser totalmente perdido aqui. Tudo vai ser resgatado ao longo do tempo. Então, durante esse estudo histórico que a gente for fazer, a gente tem que ficar atento a essas relações, a essas questões. Bom, basicamente é isso, né? Aqui, em síntese, né, para finalizar, a partir do que se obtinha de conhecimento derivado do conceito de paisagem, que aqui seria baseado muito mais no que o Goethe desenvolveu com a arte, né, somado às novas dúvidas, ou seja, as novas questões que eram trazidas, né, sobre a compreensão do jogo das relações responsáveis pela sua produção, Humboldt e Ritter acabam por fundamentar, respectivamente, a geografia comparada de base naturalista e a geografia comparada de base humana e cultural, consolidando, portanto, as bases da geografia, ou seja, consolidando a geografia como ciência na primeira metade do século XIX. Ou seja, o Ritter ele completou aquele outro lado que o Humboldt tinha deixado de lado. Hoje em dia, daria para fazer a seguinte brincadeira, né? É como se o Humboldt tivesse associado a geografia física e o Ritter a geografia humana. Aí fechou. Tem os dois lados da moeda. Aí fechou o que é geografia. Pode-se ter tanto um estudo focado no ser humano, geografia humana, como pode ter um estudo totalmente focado na natureza, nas formas, ou seja, geografia física. Mas, vale lembrar, né, que essa divisão, por mais que ela exista nos dias de hoje, nesse período aqui fazia parte tudo de um só. Entendeu? Basicamente é isso que a gente tem a dizer. Aqui as questões, né, para a questão de fixação do conteúdo, eu recomendo todos que façam, vão ajudar muito nas questões da prova. Recomendações de leituras e pesquisas, né? E basicamente é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida, João? Não, cara, foi muito bom. Basicamente Explicou é muito isso. bem. Legal. Valeu. Basicamente é isso, pessoal. Fiquem atentos aos prazos da prova, dos fichamentos. Não deixem todos os fichamentos para a última hora. Se tiverem alguma dúvida, usem o grupo. Eu disponibilizo também meu WhatsApp para tirarem dúvidas. E muito obrigado.